Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e nós estamos aqui para promovermos um momento de conversa, de reflexão e também de dicas a respeito do concurso que vai acontecer agora na cidade de Ouricuri, no sertão pernambucano, tá? Então nós estamos aqui para trazer, essas preciosidades dentro do comportamento dessa banca para que você chegue lá no dia da prova preparado da melhor forma possível. Então vem comigo, vamos ao nosso slide. E estamos agora dando início ao nosso Linha de Chegada, esse projeto que te aproxima realmente, por meio de todas as instruções que nós oferecemos, a sua aprovação. Então você vai estar sendo aproximado em relação à sua aprovação por meio do Linha de Chegada, que hoje nós estamos trazendo aqui a matéria de informática, tá bom? O primeiro ponto que eu quero observar aqui com vocês, meus caros alunos e caras alunas, é justamente o conteúdo programático do nosso concurso, beleza? A banca Consulpan, neste concurso em específico, copiou o modelo lá, os tópicos base da nossa banca Sebrasp, tá certo? Então é idêntico aqui a organização aí dos concursos organizados pela banca Sebrasp em relação à informática. Então, preste atenção aqui em alguns detalhes para que você entenda realmente o que a gente vai abordar aqui com vocês de forma bem prática, tá bom? Então, nós temos aqui no primeiro ponto noções de sistema operacional, Linux e Windows. A primeira coisa que eu digo para vocês é: não se preocupem tanto com Linux, tá? Principalmente agora nessa linha de chegada, nessas últimas semanas que se aproximam agora, que nos levam para próximo desse concurso, tá? Da aplicação dessas provas, tá certo? Não quero dizer que você não deveria ter estudado, mas que você dê atenção especial para o Windows. E considerando que você a essa altura já estudou tanto o Linux quanto o Windows, guarde mais as questões conceituais de característica em relação ao Linux, tá certo? Então essa é a nossa aposta. Então, noções de sistema operacional é um tópico aqui muito quente, tá certo? E ainda que estejam separados esse tópico, deixa aqui mais embaixo, conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, você vai entender esses dois tópicos como sendo um só, porque o examinador vai cobrar no contexto de sistema operacional, tá bom? Um outro tópico também que é muito quente e você precisa se preparar até o dia da sua prova é justamente aqui essa parte que fala sobre a edição de textos, planilhas e apresentações, tanto no ambiente Microsoft quanto dentro do LibreOffice. Mais uma vez, você não vai dar tanta ênfase ao LibreOffice. O que é que você vai estudar, principalmente agora, nessa linha de chegada, nessa data que se aproxima nas últimas semanas? É justamente dar um enfoque maior na figura do Microsoft Office e criar sempre uma relação de funcionalidade com o LibreOffice. O LibreOffice ele é um software livre, assim como o Linux, já vem inclusive dentro do próprio sistema Linux. Então você pode criar esse engancho de comparação, porque é assim que a banca vai cobrar. Um outro detalhe em relação a essas duas suítes de escritório, que você precisa dar uma olhadinha também, são as extensões, tá certo? Aí o edital ele prossegue, além desse tópico que também é muito quente, nós temos a parte de redes de computadores, A parte de redes de computadores que vem até aqui nesse primeiro tópico, depois vem cobrando programas de navegação, correio eletrônico. As minhas apostas aqui, tá, gente? Com base nas últimas provas que a banca acabou aplicando, sistema operacional, os aplicativos, aí, as suítes de escritório, que é essa segunda parte que eu marquei, edição de textos, planilhas e apresentações,
e redes de computadores, tanto em relação aos conceitos, né, dentro de internet e intranet, como também em relação aos programas de navegação, tá certo? Aí dentro dos programas de navegação, a gente vai perceber que o examinador ele gosta também de cobrar o aspecto histórico, né, de como surgiu o navegador. E é complicado a gente falar nesse ponto um pouquinho, porque nós temos aqui, ó, e similares. Ele fala lá, e similares também, né? Ele vai falar lá, ó, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. Ou seja, pode vir aqui a ideia do Internet Explorer, como já veio, né, nas últimas provas. Pode vir também a ideia do Opera, tá bom? Então, você também poderia dar uma olhadazinha, né, no navegador Tor. Professor, vou estudar, me aprofundar agora nesses últimos dias para a minha prova? Não, você não vai, né, se aprofundar. Na verdade, o meu convite e a minha instrução é que você dê um Google rápido, pesquisa um pouquinho de como surgiu, né, esses programas de navegação, beleza? Essas são as minhas apostas. Agora, você não pode deixar de lado uma tendência de prova, né, que é justamente a figura aqui, ó, de segurança da informação. Dentro de segurança da informação, você vai precisar dar uma olhadinha lá, tanto na questão dos malwares, bem rápido, tá? Como também em relação ao firewall e o antivírus, tá bom? Aqui dentro de aplicativos para segurança. Então você precisa entender quais são aí as diferenças, beleza? Entendendo essas diferenças aqui, dá para você levar numa boa, tranquilamente. Então, sem mais delongas, partindo agora, né, dessa parte mais introdutória e indo para o primeiro tópico que nós julgamos quentes, né, ou julgamos quente, tá certo? Vamos agora resolver algumas questões. Então, noções de sistema operacional, Windows e Linux. Mais uma vez, o nosso enfoque aqui vai ser justamente no Windows, tá? Dentro do Linux, você vai ter que saber as características gerais, que ele não é melhor nem pior do que o Windows, é um sistema alternativo ao Windows, é um software de natureza livre, né? Ou seja, oferece algumas liberdades, tá certo? E que é um software aí que vai ser muito mais voltado a uma utilização técnica, né? Porque a forma como esses dois sistemas eles trabalham com as informações, né, com as janelas, é um pouco diferente. Mas nenhum nem outro é melhor ou pior quando nós comparamos os dois, tá certo? É importante que você leve isso para a prova, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeiríssima questão. Questão aí aplicada no ano de 2019, tá, gente? Para o concurso de nutricionista, né? Para o cargo de nutricionista. Que nos diz o seguinte, ó, a questão de número 1. Veja só. Na área de trabalho do Windows 7, quando se clica com o botão direito sobre a tela, depois em Exibir e desmarca a opção Mostrar ícones na área de trabalho, o desktop, letra A, organizará os ícones do tipo e tamanho. B, não exibirá os ícones e os gadgets. C, substituirá os ícones padrão. E D, não exibirá os ícones. Veja só um detalhe. Nós estamos falando aqui no Windows 7, né, nessa questão específica. Porém, o examinador pode cobrar qualquer versão do Windows, qualquer característica do Windows. Qual é a tendência, professor, dessas provas aí da Consulpan? Cobrar características gerais, ainda que ele fale lá no Windows 7, no Windows 10, no Windows 11, tá? Como ele não especificou em edital, ele pode cobrar características globais, que é a tendência, tá bom? Então ele falou que em um lugar, né, da tela, clicou com um botão direito, que é esse botão que nos oferece aí um pop-up, né, uma caixinha com algumas opções, e depois ele clicou em exibir e mais uma vez desmarcou a opção mostrar ícones na área de trabalho. Então, mais um detalhe aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês em relação à nossa banca Consulpan, no geral, é que ela vai ser uma banca muito tradicional. Ela vai cobrar o caminho, né, que você vai ter que seguir
para ter acesso a determinada função. Eles vão cobrar também muitas teclas de atalho, principalmente em relação à manipulação dos arquivos. Lembra do que a gente acabou de falar, né? Eles colocam essa parte do edital sobre manipulação de arquivos dentro de sistemas operacionais, beleza? Então vai ter um enfoque muito grande em relação a isso. Veja que questão tranquila, né? Até mesmo para quem não estudou tanto informática, não deu tanta ênfase à informática. Por que é tranquila? Porque é algo que a gente faz quase todos os dias, né? A ideia ali de manipular a nossa área de trabalho, que é a parte, né, principal do nosso sistema operacional. Inclusive é a primeira a ser carregada quando você faz o login em um determinado sistema, não é verdade? Então a área de trabalho ele está ali. E agora ele deu, né, para a gente aqui todo esse caminho, ó, todo esse caminho, botão direito, né, sobre a tela, depois em exibir e desmarcar a opção mostrar ícones de trabalho para a gente dizer o que é que vai acontecer. A letra A diz que o sistema vai organizar os ícones por tipo e tamanho, que é mentira. A B diz não exibirá os ícones e os gadgets, também vai ser mentira, por quê? Não vai exibir os ícones. Agora, os gadgets, né, que são aquelas aplicações que ficam ali se movendo sobre os elementos da área de trabalho, não estão necessariamente limitados à área de trabalho, por isso que não vai, né, escondê-los, tá certo? C. Substituirá os ícones padrão, também é muito viajado, né? Substituir, não foi isso que a gente marcou, né? A gente marcou lá, mostrar ícones na área de trabalho, né? Então, se eu cliquei nisso e por padrão mostro os ícones, quando eu desmarco, né, o que é que acontece? Essa opção vai fazer com que os meus ícones eles fiquem ocultos, ó. Letrinha D, então é o gabarito aqui da nossa primeira questão. Então, venha comigo aqui, né, na tela do meu desktop para que eu possa mostrar para vocês isso aqui na prática. Então, ó, estou aqui na minha área de trabalho, né, como você pode perceber, temos aqui alguns arquivos, tá certo? Arquivos e pastas, não é isso? Então, quando eu clico com o botão direito, lembrando que a versão que eu estou utilizando nesse momento é a versão 10 do Windows, beleza? Então, quando eu clico com o botão direito, vem aqui na opção exibir, temos lá várias formas, né, de exibição dos ícones, e quando a gente fala ícone, essa representação, né, tanto de arquivos quanto de pastas, tá? Grandes, médios e pequenos. E temos aqui a opção organizar automaticamente, que pode ser explorado, tá, pelo examinador, eles têm essa tendência. Temos a opção alinhar a grade e mostrar ícones de trabalho. Por padrão, nós temos aqui, ó, mostrar ícones na área de trabalho. Quando eu desmarco, olha o que acontece, né? A minha área de trabalho agora, ela fica totalmente vazia, né? Ocultando realmente os ícones que estão aqui, tá? Isso é muito comum, principalmente quando você vai gravar a tela do seu computador e você não quer mostrar, né, o que está ali na área de trabalho. É muito comum, é muito útil. Ou você simplesmente não quer que alguém que esteja ali, né, próximo de você veja o que você tem na área de trabalho. É uma opção, tá, viável. Então, a banca com Supan já cobrou aqui, tá, este ponto, né, no ano de 2019. É algo bem simples, bem intuitivo e que, se você prestar atenção, você não erra esse tipo de questão, tá? Preste atenção. Vão existir muitas questões relacionadas aí a essa manipulação da área de trabalho, tá bom? Então vamos lá para mais uma questão, agora a questão de número 2. Olha o que nos diz agora a questão de número 2, aplicada no ano de 2019 para o cargo de Ciências Contábeis, tá certo? Diz o seguinte, ó, no Windows 7, as teclas Win mais D combinadas deverá, letra A, exibir o desktop, letra B, bloquear o computador, letra C, abrir o Windows Explorer e a letra D, minimizar todas as janelas. E aqui você precisa já conhecer, obviamente, quais são esses atalhos. E, gente, você precisa anotar esses atalhos,
porque são aqueles que são mais cobrados aqui pela banca Consulpan. E certamente, se o examinador vier cobrar uma questão sobre atalhos, há uma grande tendência de ser algum desses aqui que a gente vai apresentar para vocês, beleza? A combinação de teclas apresentada aqui nessa questão é o Windows mais D, beleza? O Windows mais D. Então, o que é que faz o Windows mais D? Vou dar uma dica aqui bem simples para vocês. Ó, esse D aqui, né, da combinação do botão Windows, você vai associá-lo a desktop, tá? Então, você vai associá-lo a desktop. E com isso eu já indico qual é o gabarito da nossa questão. Não é isso? Letrinha A, tá certo? A letra A é o gabarito da nossa questão. Agora, a nossa exploração não acaba por aqui, né? A nossa aprendizagem não acaba por aqui. Veja, se eu quero visualizar a minha área de trabalho, eu vou combinar lá o Windows mais D. E aqui, né, eu te chamo para que você possa ver o que acontece, né? Ó, o Windows, botão Windows mais D, né? Vamos lá para a área de trabalho, tá certo? O Windows mais D de novo, retornamos lá, né, para justamente as nossas janelas onde estávamos. Bacana? Então, perceba o que aconteceu. Cliquei lá, né, em Windows mais D, fomos à área de trabalho. Não é isso? No desktop, que é a área de trabalho. Clicamos novamente, retornamos lá para os nossos aplicativos. Beleza? Que estavam em primeiro plano. Isso é muito importante que você preste atenção, porque eu vou fazer uma distinção aqui com outro atalho. Então, ó, voltando aqui para o nosso slide, tá certo? Para a nossa questão de número 2, olha o que diz a letrinha B. Ó. Bloquear o computador? Não é bloquear o computador. Para bloquear o computador, seria o botão Windows, eu só vou colocar W, tá? Mais L. Esse L você vai associar aí a lock, né? A ideia de bloqueio, tá certo? Então, para bloquear o computador, independente do sistema operacional Windows, como eu falei, é uma característica geral, tá bom? Você vai clicar lá para bloquear o Windows mais L. Professor, e para abrir o Windows Explorer? Vai ser o Windows mais E. Cuidado, porque o examinador, vez ou outra, troca a ideia da tecla Windows, ou tecla do logotipo Windows, por Ctrl, tá? E Ctrl mais E não vai fazer nada nesse sentido aqui de abrir o Windows Explorer, tá? Então, veja, o Windows mais E, abrir aqui o meu Explorer, tá? Meu explorador de arquivos, ou simplesmente o Windows Explorer. Bacana? Então, voltamos aqui. Letra D, minimizar todas as janelas. Aí aqui, gente, ó, seria o Windows mais M. E o examinador da banca Consulpan, ele gosta muito de brincar com esse atalho, porque, veja, ele vai minimizar todas as janelas. Você pode confundir essa função com exibir o desktop, né, que é o Windows mais D, que mostra a área de trabalho. Porque note o que acontece, ó, o Windows mais M, né, vai fazer com que todas as minhas janelas elas sejam minimizadas. Então eu vou chegar aqui. Agora, e se eu quiser, né, restaurar, clicando no Windows mais M, eu vou conseguir restaurar? Gente, não vou conseguir restaurar, tá certo? Eu não vou conseguir restaurar. Esta é a principal diferença entre o Windows mais D e o Windows mais M, tá bom? Para restaurar tudo que estava aberto antes e voltar, né, as janelas voltarem, vou ter que apertar lá o Windows Shift mais M, beleza? E não somente a ideia lá do Windows mais M, o que aconteceria, né, se a gente colocasse, por exemplo, o Windows mais D, que mostra o desktop. Então, esta é a principal diferença, tá? Do Windows mais M em relação ao Windows mais D. Então,
vamos lá, sem mais delongas, para mais uma questão. A questão agora de número 3. Olha o que nos diz a questão de número 3, aplicada ainda no ano de 2019, para o cargo de odontologista. Olha só. De modo geral, o papel da barra de tarefas no Windows 7 é dar acesso aos programas instalados no computador, permitindo alternar entre janelas abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas configurações do Windows. Ela se divide em 3 seções, em 3 partes. Preste atenção, tá, gente? Que isso aqui, por mais que se fale no Windows 7, isso é uma característica do Windows 7, do Windows 8, do Windows XP, né, do Windows 10, do Windows 11. Quando a gente fala em barra de tarefas, né, nós vamos falar justamente dessa barra que aparece por padrão, né, na parte horizontal e abaixo da nossa área de trabalho, beleza? Então, quando eu falo, né, nesse conceito de barra de tarefas, você já vai ter que ter isso em mente. Então, vai se dividir em 3 seções, em 3 partes básicas. Letra A, o plano de fundo, os ícones e a barra de ferramentas. Letra B, o painel de controle, os programas e o Windows Explorer. Letra C, o Explorer, os jogos e os ícones, né, meu computador e lixeira. Ou letra D, o botão e o menu iniciar, a super barra e a área de notificação. Gente, sem mais delongas, o gabarito aqui da nossa questão é a letrinha D, tá certo? É a letrinha D, não é isso? É a letrinha D. Por quê? Nós vamos ter o botão e o menu iniciar, presta atenção, o botão e o menu iniciar. Aqui nós estamos, né, obviamente, dentro do nosso Windows 10, né? Mas o conceito é o mesmo, tá certo? Como a gente vem destacando. Então, eu tenho o botão e o menu iniciar. Além disso, eu tenho a super barra de tarefas que começa, daqui e vem até esse ponto. E tenho também essa área que é chamada de área de notificação, que é onde a gente vê os aplicativos, né, que estão sendo utilizados em primeiro plano e também algumas configurações, né, que a gente pode acessar por aqui, tá certo? A principal característica da área de notificação é aparecer o quê? Notificações. Veja que intuitivo, beleza? Já essa área aqui, né, principal em relação à barra de tarefas, é justamente onde a gente encontra os aplicativos que estão em execução no momento, beleza? Então, quando observamos realmente a barra de tarefas, nós vamos encontrar essas 3 partes, né, básicas. O botão iniciar e o menu iniciar, né, a super barra e a área de notificação. Professor, notificação, por exemplo, quando você pluga um pendrive, aparece uma notificaçãozinha no seu Windows, né, dizendo que o pendrive foi reconhecido ou que os drivers, né, do dispositivo estão sendo aí instalados, tá? Então, é para isso que existe essa área de notificação. Bacana? E aí? Espero que vocês estejam aí, né, gente, gostando da nossa interação aqui, beleza? Estamos apresentando essas principais características do Windows que podem ser cobrados na sua prova, beleza? Que podem não, que serão cobrados, tá bom? Então vamos lá para mais uma questãozinha. Questão agora de número 4. Aplicada agora para o cargo de agente administrativo no ano de 2015, tá certo? É um pouco mais antiga, mas é útil porque a nossa banca Consulpan, ela tem a cultura de repetir questões em prova, tá certo? A prova é tanta que ela tem essa intenção de repetir questões nas provas, que ela disponibiliza ali a prova para que você possa conferir no site e depois simplesmente, né, remove do site, o que acaba aí dificultando muito o acesso a essas questões, né? Então a gente aqui do Estou Preparado teve que se esforçar muito para conseguir questões mais atuais, beleza? Então vamos lá para a questão de número 4, né? Isso não vai impedir a nossa preparação de forma aproximada
a prova, né, que você vai resolver, porque a banca, como acabei de falar, ela tem muito essa tendência a repetir a estrutura, né? Quando ela não repete as questões mesmo, com a maior cara de pau do mundo, ela acaba repetindo a estrutura, tá bom? O que é bom para você que está se preparando. Então, quarta questão diz o seguinte: Ana é servidora municipal de Tarrafas, né, no Ceará, que foi aplicado lá, esse concurso foi aplicado lá, né, essa prova, tá bom? Então, Ana é servidora municipal de Tarrafas, Ceará. Beleza, show de bola. Na área de trabalho do sistema Windows, ela salvou um arquivo. Acidentalmente, após selecionar esse arquivo, ela pressionou as teclas Shift mais Del e depois respondeu sim à pergunta que surgiu na tela, né, pedindo a confirmação da operação. Essa operação foi, letra A, excluir definitivamente esse arquivo. Letra B, enviar o arquivo para a lixeira. Letra C, exclui o arquivo, né, da área de trabalho e o envia para a pasta de transição. E a letra D, todas as alternativas são falsas. Meu amigo e minha amiga, o gabarito aqui dessa questão só pode ser a letra A, tá bom? Por quê? Se ela clica, né, a situação aqui hipotética, a personagem Ana, clica lá de repente, somente no Del, esse arquivo ele é enviado lá para a lixeira, tá? Só que se você escolher qualquer método de exclusão, pressionando Shift, essa exclusão, após a confirmação, né, sua dizendo que sim, vai fazer com que o arquivo ele seja excluído de forma definitiva. O professor explica: eu arrasto um arquivo para a lixeira, por exemplo, esse arquivo ele vai ser, né, apagado. Se eu arrasto para a lixeira, pressionando Shift, esse arquivo ele vai ser excluído definitivamente. Vai aparecer uma janelinha lá, pedindo a confirmação. Se você der o OK, você perde o arquivo. Professor, então são todos os métodos todos. Você apertar com o botão direito e selecionar excluir, com a tecla Shift pressionada, também vai acontecer a mesma coisa. Existem outros arquivos que também não vão ficar na sua lixeira e vão ser excluídos de forma definitiva. Quais são esses arquivos? O arquivo que você apaga da rede, imagine um arquivo que está sendo compartilhado em rede, você vai lá e o exclui. Então esse arquivo ele não vai ficar na lixeira de ninguém, ele vai ser excluído definitivamente. Professor, um outro tipo de situação, quando você exclui um arquivo utilizando o terminal textual, o prompt de comandos, né? Esse arquivo também não vai para a lixeira. Uma outra situação em que a exclusão ela é definitiva é quando você apaga um arquivo de uma unidade removível, né? Um HD externo, um pendrive. Quando você exclui este arquivo, ele não vai ser mandado para a lixeira, ele vai ser excluído permanentemente, tá? Permanentemente. Ou seja, vai ser excluído de forma definitiva. Beleza? Show de bola. Além disso, qual seria a outra hipótese de exclusão definitiva? Quando você pega um arquivo e vai colocar ele na lixeira da forma convencional, só que ele é um arquivo maior do que a capacidade da sua lixeira. Ou seja, a lixeira dentro do Windows vai ter uma limitação de tamanho. Se você coloca um arquivo maior, né, é como se você quisesse colocar um computador numa lixeirinha bem pequena. Né? Vai caber? Não vai. Então, o próprio sistema vai perguntar: você quer excluir este arquivo porque ele é grande demais para ficar na sua lixeira? Se você disser OK, essa exclusão vai ser definitiva, beleza? Então, mais uma diquinha aí, tá? Envolvendo essa operação relacionada também à manipulação de pastas, arquivos e programas dentro do sistema operacional, do modo como a gente já tinha adiantado para vocês que o examinador pode cobrar, beleza? Então vamos lá para mais uma questãozinha envolvendo essas noções de sistema operacional. Então agora a questão de número 5, que foi aplicado, né, para o cargo de agente administrativo no ano de 2018, que nos diz o seguinte: Renato pretende fechar um programa que está travado na sua máquina. Então, só essa primeira informação aqui já tem que ativar um gatilho na sua mente, né? Travou um programa, o que é que você faz, né?
Você quer saber os programas que estão sendo executados ali dentro do seu sistema operacional. Qual é o programa que vem à sua mente? Tá? Você já tem que pensar dessa forma. Então diz, qual dos atalhos abaixo Renato deve usar no teclado que está conectado à sua máquina, que tem instalado o sistema operacional Windows 7, para abrir a janela? Aí ele diz qual é esse aplicativo que nos ajuda com os aplicativos travados. O gerenciador de tarefas do Windows. Gente, isso aqui é figura carimbada de prova de concurso público. O que é o gerenciador de tarefas? É justamente essa janelinha que acaba exibindo tudo para você. Essa janela, né, que acaba sendo aberta aqui, e você consegue ver todos os aplicativos em primeiro e segundo plano, tá? O desempenho, né, que é a utilização dos seus recursos de hardware, o histórico, a parte de inicialização, os usuários que estão logados e o consumo de recursos dele, né? Então, tudo isso aqui é exibido, né, por meio do gerenciador de tarefas. Imagine que o Microsoft Excel esteja travado, posso selecionar ele e simplesmente finalizar a tarefa, tá? Então, a proposta aqui é justamente essa, né? Qual é a combinação de teclas que eu preciso acionar para ir diretamente para o meu gerenciador de tarefas? Letra A, Ctrl Shift ESC. Letra B, Ctrl mais Shift mais G. Letra C, Ctrl mais Shift mais PGDOM, né? D, Ctrl mais Shift mais Home. Gente, o gabarito aqui da nossa questão é a letrinha A, tá? Isso aqui é para acionar diretamente, para abrir diretamente a janela gerenciador de tarefas. Agora, preste muita atenção, porque eu também tenho lá, né, o Ctrl Alt Del, tá? O Ctrl Alt mais Del. Professor, Del ou Delete, tá? Depende muito do seu teclado. Vou botar Del só. Então, o Ctrl mais Alt mais Del vai abrir uma janela em que eu posso acessar também o gerenciador de tarefas, como eu posso trocar de usuário, posso bloquear o meu computador, tá? Tanto no Windows 7 quanto nas outras versões mais atuais, tá bom? Então, não confunda esse acionamento direto, tá? Que é direto, como você pode notar, quando eu clico em Ctrl Shift ESC, ele já vai abrir diretamente. Já Ctrl mais Alt mais Del é indireto, tá certo? Seria indireta aí essa possibilidade de acionarmos. Bacana? Show de bola! Então vamos agora para mais um tópico do nosso edital. Vou falar um pouco agora sobre esses aplicativos aqui, né? Envolvendo Word, Excel e PowerPoint, beleza? O Word, Excel e PowerPoint, que aí dentro do seu edital, né, vai falar lá na ideia de edição, né, de documentos, né, na edição de planilhas e de apresentações, tá bom? Que é a mesma expressão, é uma expressão sinônima. Então, questão de número 6, selecionada aqui para o nosso momento de bate-papo, de conversa. Diz o seguinte, né, aplicado para o cargo de administrativo financeiro no ano 2015. Em relação ao Microsoft Office, associe nas lacunas a imagem ao aplicativo que ela representa. Então, isso aqui são os ícones, né, dos aplicativos dentro aí da nossa suíte de escritório. Então, vamos lá. Sexta questão, não é isso? Temos a letrinha, então a gente vai associar aqui a imagem. A primeira imagem, um W de Word, né, gente? Então, C. Só com isso eu já consigo eliminar a letra A letra B e a letra D. Gente, se eu tenho certeza de qual aplicativo eu estou falando aqui, o C, o Word, né? Eu já mato a questão. Simples, 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 tá? Então, vamos lá. A segunda imagem é o Excel. Então, vou associar aqui ao Excel. Que é a letra A, tá? Exatamente do jeito que a questão apresenta. PowerPoint é isso aqui da imagem, né? B. E o Publish foi o que sobrou, né? É esse D. Publish, né, gente? Como o próprio nome já diz, é para publicações. Agora, qual é o cuidado e qual é o ponto X que eu quero trabalhar aqui com vocês dentro dessa questão?
é justamente a funcionalidade e a extensão. O Word, ele vai ter qual função? Ele vai ter a função de editar textos, não é isso? Ele edita textos e não somente isso, eu preciso saber também a extensão desse cara, que é o ponto docx. É o ponto docx, tá certo? Essa é a funcionalidade e a extensão. Já o Excel, que é o segundo, ele vai trabalhar com cálculos, né, ou com planilhas, como você queira imaginar, tá? Vou botar assim, cálculos. Tá só essa primeira parte, tá? E a extensão dele vai ser XLSX, tá bom? Em relação ao PowerPoint, o PowerPoint vai ficar relacionado aí aos slides, né, às apresentações, inclusive nesse exato momento eu estou usando, né, o nosso PowerPoint, tá? E ele se preocupa muito aqui com essa ideia de apresentações. A extensão do PowerPoint é o PPTX, tá? Lembrando que isso aqui é uma extensão padrão, tá? Existem outras maneiras de você salvar, tá bom? Então, se você já tiver esse conhecimento de funcionalidade e de extensões, você também já consegue se sair bem, tá? Tanto funcionalidade quanto função. Agora, a gente está falando aqui, né, do Microsoft Office. Você também precisa entender que um aplicativo equiparado ao Excel seria o Calc, um aplicativo equiparado ao PowerPoint seria o Impress, um aplicativo equiparado ao Word seria o Writer, lá dentro da suíte de escritório LibreOffice, beleza? Então, sexta questão, gabarito, letrinha C. Décima questão, sétima questão, né? Sexta, agora a gente vai para a sétima questão, aplicada aí no ano de 2019, para o cargo de agente comunitário de saúde no ano de 2019, beleza? Que nos diz o seguinte, ó, para criar um novo documento no Word 2013, né? Letra A, na aba inserir, clicar em novo. B, na aba editar, clicar em novo. C, no botão arquivo, clicar em novo. Ou D, no botão arquivo, clicar em abrir. Mais uma vez aqui, né, a gente vai se deparar justamente com essa questão mais tradicional, né, da nossa banca Consulpan. Como é que eu faço para criar um novo documento no Word? Né? Mas não somente no Word, em uma versão específica ou até mesmo somente no aplicativo Word. Isso aqui se aplica a todos os aplicativos que a gente vem estudando. Tanto a ideia do editor de textos, como o próprio editor de planilhas, né, que é a ideia do Excel, como também dentro do nosso PowerPoint. Vai seguir o mesmo caminho. Eu precisei de alguma configuração relacionada a abrir um arquivo, relacionada às configurações globais daquele aplicativo, eu vou lá no botão arquivo, beleza? E vou ver, obviamente, a minha necessidade. Então, eu venho aqui dentro do meu Word, tá? Essa versão que eu estou utilizando é a 2019. Então, eu venho aqui em arquivo. Quando eu clico em arquivo, eu tenho várias e várias possibilidades. Ó. Tenho abrir um novo arquivo, né, um documento em branco. Posso abrir um arquivo já existente. Posso configurar também a forma como vou salvar, né, os meus arquivos. Então, a ideia desse menu arquivo, gente, é justamente essa. Aqui nós temos as guias, né, dentro da nossa faixa de opções, que é o conjunto de todas as guias, de todas as páginas, beleza? E toda aquela visão básica, né, dentro do nosso Word, que já é tradicional. Então, vem aqui comigo, questão de número 7, gabarito só pode ser a letrinha C. Agora a questão de número 8, né, nos diz o seguinte, ó, para o cargo de assistente da educação básica no ano de 2019. Ao clicar no botão, olha o botão, no Microsoft Word 2013, irá, letra A. Então, veja, ele quer saber qual é a função desse íconezinho aqui, né? E você, obviamente, que se preparou aqui no Estou Preparado, já conhece essa função, né? Que nós já resolvemos também outras questões envolvendo. Principalmente se você, né, adquiriu o nosso carga máxima lá
com 100 questões, né, comentadas dentro da banca Consulpan, estudando essas características da banca. Então, ao clicar no botão do Microsoft Word 2013, irá, letra A, remover toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal. B, mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos. C, mudar através do texto parágrafo ou célula da tabela selecionada. D, adicionar ou remover bordas de sua seleção. Gente, gabarito aqui só pode ser a letrinha B, tá? Isso aqui é a função que antigamente era chamada de função pi, tá? Em que a gente conseguiria, aqui dentro da página inicial, mostrar os caracteres não imprimíveis, né? As marcas que não vão ser impressas aí por meio da nossa impressora. Então, eu venho aqui, dentro da página inicial, grupo, parágrafo e função é mostrar tudo ou mostrar marcas, né, de nosso texto. Se eu colocar aqui um espaço e boto serei aprovado, perceba que a cada espaço que eu dou, ele indica que tem um elemento aqui que é um espaço, né? Parágrafo, a ideia aqui de uma tabulação, ele vai informando, né? Tabulação é o que a gente faz aqui por meio do tab, beleza? Só para que você fique por dentro e entenda realmente o que estamos falando. Então, bora lá para mais uma questãozinha agora, né? Que é a questão de número 9, aplicada para o concurso lá da Guarda Civil de Viana, no Espírito Santo, no ano de 2019. Nos diz o seguinte, a questão. O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, além de computadores Macintosh da Apple Inc., né? E dispositivos móveis como o Windows Phone, Android ou iOS. Em relação às suas possibilidades de aplicação, marca o item incorreto. Gente, ele quer aquele tipo de afirmação que vai ser errada, tá? Cuidado, porque a sua mente ela é muito viciada em encontrar, né, o correto. Você vai para a prova procurando a alternativa correta. Quando o examinador falar em um item incorreto, você coloca aqui, num pezinho, assim, só para não esquecer. Errada. Isso serve e ajuda principalmente em questões mais robustas. E quando você chegar ao fim da resolução aí das questões, da análise, né, das alternativas, você vai lembrar que queria a errada. Que às vezes você encontra a errada na primeira alternativa, na B já encontra uma certa, então marca a letra B de repente, quando a banca queria o incorreto. Preste atenção, tá certo? Letra A. Então, publicidade com o uso de suas ferramentas para a elaboração de logomarcas, desenhos e outros materiais. Essa é a funcionalidade aí do nosso Excel. B. Contabilidade com o uso dos recursos de cálculo e demonstrativos de contabilidade, tais quais fluxo de caixa e lucros. C. Calendários, por ser desenvolvido em formulários e grades, é uma excelente ferramenta para a criação de calendários. E a letra D, relatórios, mensuração de desempenho de um projeto e análise de variação de resultados. Gente, o gabarito só pode ser a letra A, porque aqui ele vai falar em publicidade. E a função de publicidade aqui, dentro da nossa suíte de escritório, seria justamente do publishing, né? Aquele aplicativo lá que a gente viu, inclusive a gente pode voltar aqui, com esse íconezinho aqui, com um P, né? Para publicações, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 9, gabarito letrinha A. Questão agora de número 10. Olha o que nos diz, né, a questão de número 10, aplicada para o cargo de assistente social no ano de 2019. A barra representada na imagem abaixo é onde inserimos o conteúdo de uma célula, podendo conter fórmulas, cálculos ou textos. Esta barra é denominada, então ele diz aqui, mostra, né, a imagem e está apontando para essa barrinha ao lado aqui, né, da ideia da função. Então, qual é o nome que a gente dá a essa caixinha? Letra A, barra de zoom. Letra B, barra de fórmulas. Letra C, barra de ferramentas de acesso rápido. Letra D, barra de status com estatísticas de seleção.
Gente, o gabarito da nossa questão só pode ser aqui, a letrinha B, tá certo? E vem aqui comigo que eu vou te mostrar dentro do nosso Excel. Então, aqui dentro do nosso Excel, eu poderia, né, simplesmente vir aqui na letra A, deixa eu aumentar um pouquinho, e colocar uma fórmula. A igual, né, a C mais D. Beleza? Ok. O que é que apresentou para mim? 0, né? Porque estão vazias essas duas células. Vou colocar aqui 10 e 12. Veja, isso que é mostrado aqui para mim, gente, não é o conteúdo da célula, tá? Isso aqui, ó, 22, não é o conteúdo da célula. É justamente o resultado do cálculo que eu estou realizando dentro do Excel. Não é o conteúdo da minha célula. Então, quando eu clico, né, no conteúdo, nessa célula, né, no que está sendo mostrado para mim, tem duas formas de eu ver o conteúdo. Ativando a célula, que é quando eu dou um duplo clique e vejo o que é que tem dentro dela, ou simplesmente quando eu seleciono e olho aqui dentro da minha caixa de fórmula, tá? Então, essa caixa aqui, ela vai mostrar para a gente justamente o conteúdo das células. E é muito importante, às vezes, para a gente compreender, né, como determinado cálculo foi feito, tá? Então, tem ali, por exemplo, né, o resultado que foi 22, né? E como é que eu cheguei a esse resultado? Você clica e vai ver que foi a soma, tá bom? Então, vamos lá para mais uma questãozinha. Agora, né, uma questão que vai envolver esse outro ponto que é muito importante para a sua prova. Redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, que também é quente, né? Como a gente havia já destacado aqui para vocês. Então vamos lá. Questão de número 11, tá? Para o cargo de agente administrativo no ano de 2015. Ó, um recurso que vem sendo muito utilizado em empresas é a intranet, uma rede de computadores parecida com a internet, porém de uso exclusivo da instituição, ou seja, apenas os computadores da empresa podem fazer uso do sistema. Sobre a intranet, é correto afirmar que, veja, eu preciso conhecer o conceito de intranet. Não só conhecer aqui o conceito de intranet, eu preciso entender, né, qual a diferença da intranet para a internet e também para a extranet. Gente, intra é uma rede dentro, intra é uma rede dentro, é uma rede interna, por isso que o nome é intranet, net, rede. Então é uma rede interna, é uma rede de uma empresa, é uma rede local de uma empresa para o compartilhamento de dados. É de forma exclusiva, como a própria questão diz aqui, exclusiva, tanto para o local, essa é a regra, local físico, como também em relação a quem vai utilizar, que são os funcionários. A internet é fácil de entender, todo mundo utiliza, ela é pública, está disponível para todo mundo, tá certo? Agora eu tenho a extranet, que seria um acesso à intranet da empresa, só que por um público externo e não o público que faz parte da empresa. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que me oferece, obviamente, matéria-prima para uma indústria minha, né? Na situação hipotética, tá, gente? Para uma indústria minha. Então, esse cara ele vai poder acessar a intranet? Não vai poder acessar a intranet porque ele é externo. Ele não vai ter acesso a todos os recursos da intranet porque o que está dentro da intranet é para empregados. Então, vai ser criada uma exceção para que ele acesse uma pequena parcela, um pequeno dado da intranet, que é aí onde surge a extranet. Vou dar um outro exemplo. Você precisa utilizar, por exemplo, os serviços de um banco. Então, você é um cliente de um banco. Dentro do banco vai ter seus dados e os dados de milhões de pessoas e de funcionários. Enfim, tem uma intranet. Então, você quer acessar os seus dados dentro da intranet daquele banco. Então, é criado um acesso excepcional e externo chamado de extranet. Essa é a diferença. Então, olhando para a nossa questão de número 11, eu quero saber agora, né, o examinador quer saber, melhor dizendo, qual seria justamente a alternativa correta em relação à intranet. Letra A.
Não permite compartilhamento de arquivos? Mentira, né? Assim como a intranet, a internet, melhor dizendo, a intranet ela vai permitir o compartilhamento de arquivos e não só isso, vai permitir o acesso a todos os serviços que a gente só teria dentro da internet, beleza? B. Não permitem o compartilhamento de impressoras? Muito pelo contrário. O compartilhamento de impressoras é uma característica que somente a intranet permite. Por quê? É como se fosse na sua casa, né? Dentro da sua LAN. Você vai compartilhar uma impressora, mas é somente para quem está dentro da sua casa, não é verdade? E a letra C, ó, a letrinha C, vai dizer justamente o quê? Acesso lento às informações. E a letra D vai dizer que é uma rede exclusiva para compartilhamento de mensagem. Então, veja, quando eu falo em acesso lento às informações, não é algo, né, que pode ser entendido como uma verdade, né, gente? Porque a ideia da intranet é justamente que a gente tenha mais velocidade e segurança, tá bom? Então, a letra D é o nosso gabarito, que vai dizer que é uma rede exclusiva para compartilhamento de mensagens, né? Aqui, mensagens você vai entender de forma genérica, troca de dados como um todo, beleza? Questão de número 12, para o cargo de administrador, aplicado lá em 2019. Olha o que nos diz a questão. Na última década, a internet se tornou o meio de comunicação pública mais abrangente e hoje rivaliza com o sistema telefônico global em alcance e amplitude, né? A internet rivaliza hoje com a comunicação, né, por meio da ligação, por meio da telefonia. Ok? Sobre a internet, assinala a opção incorreta. Ó. Ele não quer mais a certa, ele quer agora a incorreta. Então, pega aquele bisuzinho de anotar aqui no canto, né? De anotar aqui no canto a expressão lá errada, beleza? Para você não errar mesmo. Belezinha? Então, ó, a internet não está baseada no pacote de protocolos de rede TCP/IP. Gente, é mentira. Porque está baseado sim. O que seria esse TCP/IP? É o conjunto, é uma pilha de protocolos. Protocolos são serviços, são funções, né, que seriam aqui oferecidas por meio da nossa rede, tá bom? Então, o protocolo TCP/IP, ele é a base tanto da internet quanto também da intranet, beleza? E a gente encontra exatamente os mesmos serviços. Então, quando o examinador diz que a internet não está baseada, vai estar o quê? Errado. Se é errada, o que está sendo dito, a alternativa, né, a assertiva, então ela é justamente o gabarito da nossa questão, tá? Letrinha A. B. É o maior exemplo de redes interconectadas e computação cliente-servidor do mundo. Verdade, né? Cliente-servidor, essa relação de solicitação e de resposta de uma rede, tá? D. Deriva da palavra Internet Working, ou seja, a ação de conectar redes separadas. Perfeito. D. Começou no início da década de 1970 como uma rede de Departamento da Defesa dos Estados Unidos para conectar cientistas e professores universitários. Isso, né, que a gente chama lá de DARP, né, ou ARPANET, beleza? Então, seria justamente o contexto aí de surgimento, né, da nossa internet, tá bom? Essa rede mundial tão importante que, graças a ela, nós estamos aqui estudando, tá bom? Então, vamos lá para mais uma questãozinha envolvendo aí internet, intranet, esses conceitos mais básicos. Ó, questão de número 13, para o cargo de agente comunitário de saúde no ano de 2019, que nos diz o seguinte: qual é o conceito de internet? Gente, isso aqui é fácil, tá? Como diz um colega meu, isso aqui é mais fácil do que bater em bêbado. Veja, é o conceito de internet. Letra A. É uma rede global de computadores interligada por equipamentos e protocolos de comunicação. B. É um conjunto de regras que os equipamentos envolvidos no processo de comunicação devem seguir para que a ligação entre os mesmos permaneça estável. C. É a representação gráfica das informações. D. Linhas e colunas com funções para trabalhar com números. Gente, gabarito aqui, ó, letrinha A, que é a rede global, a rede mundial de computadores, né? Mesmo se você nunca tivesse estudado informática, você acertaria essa questão. A letra B vai falar do conjunto de regras, isso aqui é o protocolo. C, representação gráfica das informações, né? Poderia ser os arquivos.
os ícones, não é? E a letra D fala em linhas e colunas com funções para trabalhar com números. Seria a figura do Excel, tá? 14, questão número 14, agora aplicada para o cargo de arquiteto urbanista no ano de 2015, que nos diz o seguinte, ó. Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utiliza um conjunto de protocolos padrão da internet, TCP/IP, para servir vários bilhões de usuários no mundo inteiro. Em relação ao tema, marque o item incorreto, tá? Aquilo que está errado. Letra A. Não há consenso sobre a data exata em que a internet moderna surgiu, mas foi em algum momento em meados da década de 1960. Se você prestar atenção na última questão, você vai perceber que esse primeiro item aqui é o incorreto. Se ele é o incorreto, já é o gabarito da nossa questão, tá? Foi ali por volta de 1970, né? E há sim uma data, né? Há um consenso sim, né, sobre o surgimento da internet, beleza? Então, letra B. A maioria das comunicações tradicionais de mídia, como telefone, música, cinema e televisão, estão a ser remodeladas ou redefinidas pela internet, dando origem a novos serviços como o protocolo de internet de voz, que é o VoIP, e o protocolo de internet de televisão, que é o IPTV, né, que acredito que todo mundo que está aqui no nosso momento de revisão, no nosso linha de chegada, tá, já conhece, né, de forma direta ou indireta. Letrinha C. A internet permitiu e acelerou a criação de novas formas de interações humanas através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. É verdade, né? E a letra D. O comércio online tem crescido tanto para grandes lojas de varejo quanto para pequenos artesãos e comerciantes. Também correto, né? A gente viu que o gabarito já é a letra E, porque o examinador queria aquele ponto correto errado. Então, questão de número 15, aplicada aí para o cargo de assistente legislativo no ano de 2018, nos diz o seguinte, olha só. Em se tratando de internet, é incorreto, ó, é errado. Então, veja, mais uma vez nós temos, né, a situação em que o examinador vai querer a opção incoerente. Então, já anota aí, né, no cantinho aqui, ó, o Ezinho de errado, tá bom? Então, o que é errado afirmar? Letra A. A internet não é, de modo algum, uma rede, mas sim um vasto conjunto de redes diferentes que utilizam certos protocolos comuns e fornecem determinados serviços comuns. É verdade, né? A nossa rede internet, ela não é uma rede só, né? Ela, em conceito, na fala, a gente diz que ela é a rede global. Porém, ela não é composta somente por uma rede, não é verdade? Mas sim por várias redes. É um conjunto de redes, beleza? Então, B. Os elementos que formam a base da internet são o modelo de referência TCP/IP e a pilha de protocolos TCP/IP. Exatamente, né? Tanto um quanto o outro são a base para o funcionamento aí da nossa internet, tá? TCP/IP, como eu disse para vocês, né, é um projeto que permite o funcionamento da internet. Sem ele não seria possível. E dentro desse projeto, dentro desse conceito, nós temos os protocolos, que são programas que são especializados em oferecer determinado tipo de serviço. C. A definição mais correta é a de que uma máquina está na internet quando executa a pilha de protocolos GCP, TCP/IP. Tem um endereço IP e pode enviar pacotes IP a todas as outras máquinas da internet. Perfeito, né? Eu posso dizer isso também. Gente, se a letra A, B e C estão corretas, só temos aqui a letrinha D, né? Até o início da década de 2010, a internet era um verdadeiro reduto de pesquisadores ligados às universidades, ao governo e à indústria. Uma nova aplicação, a www, né, o World Wide Web, mudou essa realidade e atraiu para a rede milhares de novos usuários, sem a menor pretensão acadêmica. Gente, ó, isso aqui é errado porque não foi até a década de 2010, não, né? Na verdade, foi bem antes, 1980, por aí, 1890, estava todo mundo utilizando já a internet, né? Claro que não com a dimensão e o acesso a tantas informações como hoje, né? Como atualmente, beleza?
Show de bola? Então, gente, ó, além, né, desse ponto aqui envolvendo o conceito de internet, eu havia também dito para vocês que nós temos outros pontos do seu edital que são quentíssimos. Inclusive, temos aqui, ó, programas de navegação, né, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. Vamos resolver aqui, né, mais algumas questõezinhas, tá? De forma bem rápida, daí a gente já encerra aqui o nosso momento. Bacana? Mas vamos lá, ó. Questão de número 16, que nos diz o seguinte: agente administrativo, né, no ano de 2013. Vamos colocando aqui, né, o gabarito, tá? Não estou interagindo tanto com vocês, mas a gente tá vendo aqui, tá, o comentário de vocês. Bacana? Então, ó, 16. Agente administrativo em 2013. É uma questão um pouco antiga, né, mas tem um teor aí de ensinamento. Então, vamos lá. Em relação aos navegadores de internet, analisa as assertivas abaixo. Então, nós temos duas assertivas. A primeira: a maioria dos navegadores atuais permite bloquear pop-ups, que são janelas extras que aparecem sobre a janela do navegador. Perfeito. Eu posso bloquear, inclusive, né, a maioria dos navegadores, quando permitem essa explosão de uma telinha, né, por isso que o nome é pop-up, associado à pipoca, explosão, né, pipocar na tela. Quando eles percebem que é uma janela, né, que pode ter um conteúdo malicioso, geralmente eles já bloqueiam, né, e pergunta lá se você quer permitir, enfim. Então, a primeira afirmativa é correta. Então, se a questão quer aquilo que é correto, e a letra A diz que 1 é falso, está errado. Diz que 1 e 2 são falsos, está errado. Diz que 2 é verdadeiro, gente, só isso aqui já está errado. Eu já acertaria a minha questão, gabarito letrinha D. Mas calma lá, vamos ver o que a segunda afirmativa diz. Ó, os navegadores permitem que o usuário confira se o link que aparece na página web vai redirecioná-lo realmente para o endereço indicado. Para isso, eles apresentam o endereço do link quando o mouse for passado sobre ele. Exatamente, né? Sobre um link, isso aqui fica muito claro, né? Principalmente quando a gente está lá dentro de um arquivo em PDF que tem um link. Você clica, passa com a pontazinha, né, do seu cursor em cima do link, ele vai mostrar todo o caminho, né? Vai mostrar de onde é que vem aquela informação, tá certo? Então, vamos lá para mais uma questãozinha, questão agora de número 17. A questão de número 17 nos diz o seguinte, ó, aplicada aí para o cargo de agente comunitário de saúde, né, no ano de 2019, que a gente vai ver aquela característica que eu tinha trabalhado com vocês no início aqui da nossa aula, né, em que em relação aos navegadores, o examinador ele gosta muito de cobrar a história. Então, fique atento, tá? Uma questão de 2019, questão que não é antiga, né? Tá aí dentro dos últimos 5 anos, então a gente pode entendê-la também como sendo atual, tá? Então, ó, agente comunitário de saúde no ano 2019. Inicialmente concebido como navegador padrão do Mac OS X, né? Também existe uma versão para o Windows, seguindo a tendência de navegadores que procuram processar as páginas em menor tempo possível e também conta com a possibilidade de instalação de extensões. Aí nós temos aqui, né, um link de onde veio a notícia e temos também a seguinte pergunta. Ó, qual o navegador descrito no texto acima? Letra A, Safari. Letra B, Opera. Letra C, Firefox. E letra D, Chrome. Gente, Chrome com R é o cúmulo, não é verdade? Letra D não pode ser, não é? Em relação aqui, ó, ao macOS, né? Então ele está falando justamente do navegador da Apple, né? Que vai ter lá também no iOS, que também, né, você vai encontrar uma versão no Windows. Show de bola. Então é o Safari ou Safari? Gente, é a letra A, o gabarito da nossa questão. Opera não, Firefox não. Por isso que é importante você dar uma pesquisada, como eu já havia dito, sobre o surgimento de cada um aí desses navegadores. O surgimento, né, a questão histórica, de forma bem pontual, para no momento da prova, se vier algo muito específico, né, em relação à criação, você acertar, tá bom? Infelizmente, não é algo
tão bacana, né, da gente estar fazendo, mas se o examinador costuma cobrar, então vale a pena você dar um Googlezinho, fazer um esquemazinho, um resumozinho sobre a história de cada um dos navegadores, tá bom? Com o Internet Explorer não é diferente, tá? Então, Safari, Google Chrome, a ideia do Opera, do Vivaldi, né, que são navegadores aí atuais, são navegadores que a gente consegue acessar, né? A Consulpan, ela ainda pega leve nesse sentido de história, porque ela cobra somente esses navegadores mais atuais que a gente está vendo aqui, que eu estou conversando com vocês. Existem bancas como o próprio IDIB, né, em que vai cobrar navegadores antigos, arcaicos, que nem existem mais. Então, dê uma pesquisada, tá? Bem pontual aí em relação à história desses navegadores, que vai dar certo. Então, questão de número 18 já vai ser uma questão aí um pouco mais voltada para a ideia dos atalhos, tá certo? Então, para o cargo de agente administrativo no ano de 2014, nos diz o seguinte, ó. Ao realizar uma pesquisa no navegador Google Chrome, Guilherme fecha, por engano, uma das guias de sua pesquisa. Qual comando ele deve executar para restaurar a guia recém-fechada? E, gente, aqui é um ponto muito interessante, porque a gente tem diversos comandos, né, que são importantes dentro do nosso navegador e que também são comandos universais, tá certo? Você precisa conhecer esses comandos, essas teclas de atalho, tá? Eu vou abrir aqui com vocês o meu Microsoft Edge, tá bom? Meu Microsoft Edge. Então, vou aqui na plataforma, né, do Estou Preparado, certo? Onde você faz o seu login, né, e tem acesso a todos os materiais maravilhosos que nós oferecemos aqui para vocês, com muito carinho e dedicação. Então, quando eu quero, por exemplo, abrir uma nova guia, eu vou clicar lá em Ctrl+T para abrir uma nova guia. Ó. Abrir uma nova guia, tá? Uma nova guia. Ctrl+T, abrir uma nova guia. Ctrl+T várias vezes, eu vou abrir várias e várias e várias guias, tá bom? Agora, e para fechar uma guia, professor? Para fechar uma guia, Ctrl+W. Fechar a guia atual, Ctrl+W, 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 eu acabo lá fechando, né, as guias que eu estou executando no momento. Professor, e para ver o histórico de páginas acessadas? Muito fácil, Ctrl+H, são exibidas aí, né, justamente ó, o histórico de nossa navegação. Bacana? Professor, e para ver o histórico de downloads? Ctrl+J, né? Professor, e agora, se eu tiver esquecido ou por engano, como é o caso aqui agora, ó, por engano, fechei o Estou Preparado. Como é que eu poderia restaurar essa página? Há essa possibilidade, sim. Ctrl+Shift+T. Restaurei, né, a última guia aí que eu tinha fechado por engano, como foi o caso da nossa questão. Beleza? Então, esses são os principais comandos, os principais atalhos envolvendo aqui a figura do nosso navegador, tá bom? Professor, tem um bem especial, não tem? Tem um Ctrl+Shift+N, né? Eu também não poderia esquecer desse cara. Ctrl+Shift+N vai abrir aí o modo de navegação in private aqui dentro do meu Edge, mas a navegação anônima dentro do Chrome, tá? Que vai ser o mesmo comando, né? Ctrl+Shift+N, tá bom? Lá dentro do Firefox vai ser um pouco diferente. O examinador também costuma cobrar. Dentro do Firefox você vai ter que colocar lá Ctrl+Shift+P, né? Que é justamente para abrir lá a janela privativa. Bacana? Então, vamos lá, né, para a nossa questão aqui, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Então, ó, sabendo disso que eu já mostrei para vocês, na prática, né, nós temos a letra A, Ctrl+J, isso aqui seria para mostrar os downloads, né, que a gente viu. Então, para mostrar os downloads, não é essa, né, a ideia lá do nosso comando, né, dentro da questão. Letra B, Ctrl+W, isso aqui é para fechar, né? Isso aqui é equivalente ao xzinho lá, tá certo?
Letra C, Ctrl mais T, aí seria para abrir uma nova guia, né? E não é essa a nossa proposta, então vou botar assim, mais guia, mais, né, para adicionar. Então, uma nova guia, a gente clica lá, Ctrl mais T, como vocês puderam ver na prática. E a letra D é o nosso gabarito, né, gente? Ctrl Shift T, para restaurar uma guia que foi fechada recentemente. Pessoal, e se eu fechar o navegador, desligar o computador e dormir no outro dia, meu Deus, para que eu fechei a página lá onde eu estou preparado? Eu consigo fazer esse processo aqui? Consegue, sem nenhum problema, tá bom? Questão de número 19. Na questão de número 19, aplicada aí para o cargo de arquiteto, no ano de 2015, nós temos o seguinte. Qual atalho do teclado em suas configurações de fábrica pode inserir uma página no Internet Explorer em sua lista de favoritos? Essa daqui também é, né, gente, um comando muito, mas muito importante. Por exemplo, você vem aqui no site do Estou Preparado, né? E eu deixei já fora dos favoritos, justamente para que a gente consiga fazer isso. Ó, tem duas formas aqui de adicionar o Estou Preparado, o portal do aluno, né? O momento do login, para deixar ele adicionado aos meus favoritos. Ou eu clico na estrelinha, independente se é dentro do Edge, se é dentro do Internet Explorer, se é dentro do Opera ou de qualquer outro navegador atual, né? É um padrão, tá, de funcionamento dos navegadores. Eu poderia vir aqui e clicar na estrelinha, ó, e adicionar os favoritos. Veja como fica, né, a estrelinha azul, ou seja, é um favorito. Mas eu também poderia, deixa eu remover aqui, adicionar a lista de favoritos por meio de atalho, que é o Ctrl D. Quando eu aperto aqui a ideia de D, ele já vai adicionar lá aos favoritos, beleza? Então, sabendo disso aqui, sem enrolação, o gabarito aqui da nossa questão 19 só pode ser a letrinha D, tá certo? A letrinha D, então, é mais um atalho, tá? Importante, ó, adicionar aos favoritos. Então, você pode botar assim, ó, no seu resumo, adicionar aos favoritos, Ctrl mais D. O examinador gosta muito de atalhos, como eu já falei para vocês. Beleza? Agora, aqui na nossa última questão, tá, do nosso momento de hoje, nos diz o seguinte, ó, para o cargo de assistente administrativo no ano de 2015. Qual dos atalhos abaixo, ao ser acionado no Google Chrome, pode ser visualizado nos históricos da página na web? Então, ó, como é que eu posso ver o histórico das minhas páginas web? Aqui dentro do meu navegador, né? Google Chrome, mas também serve para o Edge, serve também para o Firefox. Como é que eu poderia ver o histórico, gente? Ó, Ctrl mais J, né? Então, histórico de navegação, perdão. Ctrl mais H, letrinha B, né? Aqui eu vejo a figura do meu histórico. Eu vejo aqui a ideia do meu histórico. É muito importante que você saiba disso, né? Do meu histórico. Ctrl mais H de história, então você vai lembrar lá, né? Ctrl mais J para ver os downloads, como a gente já havia falado. Ctrl mais D para favoritar, né? Bota lá uma estrelinha, certo? E o Ctrl mais F, professor. Ctrl mais F você não trabalhou, é para procurar, tá? Para procurar uma expressão textual. Você clica aqui em Ctrl mais F e vai encontrar com mais facilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, na prática. Olha só, imagina que eu estou aqui dentro do meu site do Estou Preparado e quero encontrar um curso. Deixa eu vir aqui, né, dentro do Estou Preparado para encontrar um curso, né? Carga máxima, show de bola. Deixa eu vir aqui, né? E eu quero encontrar algo para Oricuri. Então, Ctrl mais F, vai abrir essa caixinha aqui e eu vou colocar Oricuri. Deixa eu ver se eu vou encontrar alguma coisa para Oricuri aqui fácil. Não encontrei. Mas deixa eu ver carga máxima. Expressão carga máxima. Carga máxima. Então, ó, ele já vai encontrando aqui para a gente a expressão, tá vendo? Carga máxima, carga máxima. Enfim, né? A ideia do Ctrl F é justamente para procurarmos, né, informações, beleza? Dentro da nossa navegação. Então, gente, com essa nossa última dica, nós chegamos aqui ao fim, né, do nosso linha de chegada,
tá certo? Eu espero que você tenha curtido, tá? Todo o nosso momento aqui, né, de conversa, tá? As dicas, eu acabei separando essas 20 questões, porque eu julgo que elas já apresentam para a gente de forma bem panorâmica qual é o modo, né, de cobrar esses assuntos, tá? A banca Consulpan, como eu avisei para vocês, é muito tradicional, então vai cobrar muitos atalhos envolvendo navegadores, muitos atalhos envolvendo o próprio sistema operacional, tá? A parte de suíte de escritório, nem tanto, ela gosta muito de cobrar dentro de suíte de escritório, mas os conceitos gerais, tá bom? Então, você entender um conceito geral, além de suíte de escritório, uma extensão, você já consegue desenvolver tranquilamente dentro da parte de redes. Você vai ter que saber um pouco sobre a história, né, das redes também. Dentro dos navegadores, também vamos ter esse ponto aqui mais voltado à história dos navegadores, sem contar nos atalhos que a gente acabou de ver. Então, ó, você vai ter que saber o atalho para favoritar, Ctrl mais D, vai ter que saber o atalho para abrir uma nova guia, né, uma nova abinha lá no seu navegador, que é o Ctrl mais T, vai ter que saber qual é o atalho para restaurar uma guia que você fechou sem querer, Ctrl Shift mais T, vai ter que saber o atalho para ver o histórico, Ctrl H, para ver os downloads, Ctrl J, tá certo? Para pesquisar, Ctrl mais F, para fechar a guia que você está lá usando no momento, Ctrl mais W. Então, essas são as nossas apostas para hoje. Nós vamos ter um outro evento, né, um aulão aí de véspera. Não perca por nada, tá? Não dê mole. Venha estudar conosco. Bacana? Então, gente, com isso eu acabo me despedindo aí de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso momento aqui, beleza? E que você aí continue no foco. Faltam poucos dias e eu quero ver o seu nome lá na lista de aprovados, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu!